Então, boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Queria agradecer a presença da professora Ana Leal de Faria e do professor José Damião Rodrigues. Nós vamos hoje dar início à sexta conferência do ciclo 13 Tratados que moldaram Portugal e hoje vamos abordar o Tratado de Methuen, que é um dos mais famosos tratados firmados por Portugal. É um tratado de 1703, também é conhecido como o Tratado dos Vinhos e dos Panos. Tem apenas 3 artigos e desde que foi firmado, suscitou avaliações muito divergentes, como por exemplo a avaliação feita pelo Dom Luís da Cunha, que nessa altura, quando o John Methuen era um enviado da rainha Ana aqui em Portugal, o Dom Luís da Cunha era o nosso enviado em Londres, era enviado do Dom Pedro II. Sobre o tratado escreveram também, digamos, famosos economistas como Adam Smith e David Ricardo. Face a esses críticos, há também quem considera que o Tratado de Methuen deve ser avaliado tendo em conta a segurança de Portugal, tendo em conta o prisma da segurança, porque nessa altura estava-se a sair da guerra da Sucessão de Espanha e estava-se com a guerra da Sucessão de Espanha como pano de fundo e, como tal, era necessário garantias para a nossa sobrevivência como nação independente. Mas, portanto, 300 anos depois do tratado subsistem ainda, digamos, opiniões antagónicas, ou pelo menos diferentes, sobre o tratado, e, portanto, vai ser bastante importante para nós ouvir esta tarde o professor José Damião Rodrigues, que nos vai falar sobre o Tratado de Methuen. Nós hoje vamos, no final da conferência, interrompemos o ciclo, ou melhor, suspendemos o ciclo para férias durante julho e agosto e vamos retomar a 16 de setembro com o Tratado de Madrid, com o Tratado de 1750, que acabou por fixar as fronteiras do Brasil. E, mais uma vez, eu agradeço a todos a vossa presença e passo a palavra à professora Ana Leal de Faria, que vai fazer a apresentação do orador. Muito obrigado. Então, boa tarde. Está-se a ouvir bem? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua presidência e pelas suas palavras e pelo acolhimento a estas conferências. Cumprimento também o meu colega José Damião Rodrigues, que nos irá falar, como já disse o Sr. Embaixador, sobre o Tratado de Methuen, e queria dar-lhes também uma palavra de desculpa, digamos assim, em nome do Embaixador João Rosalã, que teve um acidente e não está disponível, tem que estar em repouso e pronto, portanto, pediu-me para também dar, em nome dele, dar as boas-vindas. Queria também, já agora, anunciar que todas estas conferências estão no canal YouTube do Instituto Diplomático. As 4 primeiras já lá estão, irão agora colocar a anterior, que foi a minha, e a 2 do professor José Damião. Basta ir ao canal do Instituto Diplomático e até com o nome do conferencista ou com o título da conferência conseguirão entrar no site. Eu tinha preparado também umas pequenas palavras para introduzir o tratado de hoje, o Tratado de Methuen, que se liga de qualquer maneira com a conferência que fiz com a última conferência, em que vimos que o apoio à causa da restauração portuguesa por parte, no fundo, dos inimigos de Espanha, os ingleses, holandeses, suecos e franceses, teve contrapartidas bastante onerosas em termos económico-financeiros, mas para a nova dinastia tratava-se de um mal menor, porque o que estava em jogo era o reconhecimento de Dom João IV e da independência, pelo que, segundo o ditado popular, vão-se os anéis e fiquem os dedos, e
nesta sequência, na sequência de uma série de tratados com a Inglaterra, o Tratado de 1642, que foi o reconhecimento por Carlos I de Dom João IV e que nos custou, digamos assim, as primeiras cedências comerciais. O de 1654, com a República de Cromwell, que foi bastante oneroso para Portugal. O de 1661, com o ajustamento de Dona Catarina de Bragança com Carlos II, vão conduzindo progressivamente Portugal no comércio, ou antes, há uma inserção britânica no comércio triangular português, torna-se praticamente quadrangular, isso torna Portugal, dá a Portugal um papel intermediário, quase passivo, entre os países do centro e as colónias, ficando bastante periférico, e a situação económica de Portugal era muito difícil. E para equilibrar a balança comercial e libertar-se de uma condição economicamente subalterna face às potências centrais, a França, a Inglaterra e a Holanda, a maioria dos historiadores tem sido unânime em considerar que Portugal fez um valente esforço, a expressão não é minha, é do Emanuel Wallenstein, segundo a lógica de um receituário mercantilista, na sua versão francesa, sobretudo aduaneira e industrialista, que foi iniciada, como sabem, pelo Conde de Ericeira, segundo os pareceres, por exemplo, do embaixador em Paris, Duarte Ribeiro de Macedo. Por um lado, para atrair e conservar o metal precioso, devia explorar-se ao máximo e de preferência artigos fabricados, porque o trabalho lhes aumentava o valor. Por outro, era necessário limitar com pesadas taxas aduaneiras as importações de artigos manufaturados e proibir as de artigos de luxo com pragmáticas restritivas. E o professor José Damião, não vou avançar mais, o professor José Damião irá falar-nos neste período, digamos assim, entre o período em que Dom Pedro II, ainda regente, assina a paz com Espanha e o período em que entra novamente em guerra, como referiu há pouco o Sr. Embaixador, a Guerra da Sucessão Espanhola. São anos que vão entre 1668 e 1703, na altura da assinatura do Tratado de Metoim, um período de neutralidade em que Portugal tentou ao máximo libertar-se, evitar imiscuir-se em qualquer confronto europeu, embora muito solicitado para o efeito. É engraçado vermos na corte portuguesa formam-se tendências e partidos, mas o professor José Damião irá falar-vos disso. De qualquer maneira, é um período interessantíssimo em que a descoberta das minas de ouro no Brasil, entre 1693 e 1695, em que tantos acreditavam existirem e que tantos procuraram durante tantos anos, também terão tido algum ponto importante em termos de equilíbrio da balança comercial. Eu ia deixar uma pergunta ao professor José Damião, um desafio. Eu creio que o professor José Damião nos irá questionar esse aspecto. Ainda há pouco tivemos a falar sobre o assunto. Terá Emanuel Wallenstein razão ao considerar que, de um ponto de vista retrospectivo, a partir do século XX, Portugal poderia ter saído melhor se tivesse sido mais pobre, se não tivesse o Brasil, nos séculos XVII e XVIII? É uma pergunta que fica no ar, na medida em que Portugal estava, de facto, a ter um impulso grande em termos de fomento produtivo e isso o ouro do Brasil poderá ter contribuído para esmorecer, digamos assim, esses ímpetos. O professor José Damião Rodrigues licenciou-se em História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e doutorou-se em História Moderna com a apresentação de uma dissertação intitulada São Miguel no século XVIII, Casa, Família e Mecanismos de Poder, defendida na Universidade dos Açores em 2001. É professor associado com a agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e depois de ter sido professor auxiliar na Universidade dos Açores durante vários anos. Foi diretor associado da Escola Superior de Artes e Humanidades da Universidade de Lisboa, chefe do Conselho de Faculdade, subdiretor da Faculdade de Letras e, presentemente, é o diretor da área de História da mesma faculdade, diretor do doutoramento em História Marítima e investigador sénior do Centro de História da Universidade de Lisboa. É membro de organizações científicas, de conselhos editoriais e avaliador de publicações científicas internacionais e nacionais.
A sua investigação centra-se no início da modernidade, entre cerca de 1500 a 1820, nos campos da história dos impérios, história atlântica, história social, história política e cultura política, focalizando presentemente as dimensões políticas e sociais do governo urbano nas cidades atlânticas e as reformas do século XVIII e início do século XIX, numa perspectiva comparada, visando o diálogo com outras historiografias no âmbito de histórias conectadas. O seu principal objetivo é estudar a politização das sociedades e a formação identitária nos territórios imperiais portugueses e ibéricos, tendo numerosos artigos e capítulos de livros e livros publicados e coeditados em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, no Peru, na Colômbia e nos Estados Unidos. Portanto, de facto, um leque internacional muito amplo e participando também em várias reuniões científicas e projetos de investigação internacionais com Espanha, França e Brasil. Na Faculdade de Letras, foi ou tem sido regente e docente dos seminários de História do Atlântico e de História da Expansão Portuguesa e Europeia, do mestrado e do doutoramento em História, do Programa Interuniversitário de Doutoramento com o ICS e tem também sido regente e docente da cadeira de História dos Impérios Marítimos e Coloniais e de História do Brasil da Licenciatura em História e também docente da disciplina de Core Portugal and Atlantic. Entre os vários livros que tem, cito os mais recentes que editou: Revoltas no Mundo Atlântico, Identidades, Conflitos e Protestos, do século XVII ao século XIX, Atores e Instrumentos do Poder nas Monarquias Ibéricas, que editou em 2022, Escritas e Cultura na Europa e no Atlântico Moderno, também editado recentemente em 2020. Portanto, é o professor José Damião que vai hoje explicar-nos a inserção, progressiva inserção de Portugal no comércio, ou de Inglaterra no comércio português, ou vice-versa, e, portanto, os constrangimentos e as polémicas, as várias opiniões sobre o Tratado de Metuim. E eu vou-me calar, não vou querer avançar mais. Professor José Damião, agradeço imenso a sua presença, muito obrigado. Temos tido uma belíssima colaboração, apesar de eu já não estar há algum tempo na Faculdade de Letras, continuamos a colaborar e é para mim um gosto que o professor José Damião tenha aceito de bom grado este convite para o bono ainda por cima. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado, professora Ana de Faria, querida colega e amiga. Na verdade, já poderíamos ir embora, porque quer o Sr. Embaixador, quer a Ana, fizeram como se faz no cinema, fizeram um trailer e, portanto, já fizeram uma síntese do filme e, portanto, poderemos ver o que virá a seguir numa outra ocasião. Eu fiquei muito contente quando falei com a professora Ana Leal de Faria, por ver que a minha ideia para a apresentação do Tratado de Metuim encaixava exatamente na apresentação que a professora Ana Leal fez para 1668. E, portanto, é exatamente também a partir daí que eu irei pegar. E eu gostaria de começar por dizer que nós não podemos ignorar que um tratado, que as negociações que conduzem a um tratado, devem sempre contemplar aquilo que ocorre, quer em termos de uma dimensão endógena, ou seja, interna, quer aquilo que ocorre em termos de uma dimensão exógena, ou seja, em termos externos. Por um lado, nós devemos equacionar as condições sociológicas, socioeconómicas, os processos políticos, as fações que existem internamente. Por outro lado, perceber como é que as dinâmicas internacionais, ou que chamaríamos hoje as dinâmicas internacionais, formam todo um conjunto um entramado de dinâmicas e de constrangimentos que acabam por afetar, de um modo geral, todas as formações políticas envolvidas, mas em particular as de menor importância, digamos, aquelas que têm uma dimensão secundária. Por outro lado, existe também algo que é particularmente importante, algo que eu diria, ou que nós diríamos, talvez mais estrutural, para discutir não apenas 1668, mas nomeadamente
aquilo que eu chamei os caminhos que conduzem ao Tratado de 1703, que é o facto de estarmos não apenas no contexto de uma competição interimperial em curso, mas, nomeadamente, quando olhamos para a Europa, no contexto de uma sociedade de príncipes, conforme definiu Lucien Belli, que a professora Ana Leal conhece tão bem. Ou seja, nós estamos perante uma realidade política que é, em termos do que hoje chamamos relações internacionais, anterior a essas relações internacionais. Nós não estamos, de facto, a observar relações entre Estados-nação, nós estamos a observar, sobretudo, relações entre casas reinantes, entre dinastias. E isso significa equacionar os laços de parentesco, as alianças matrimoniais que se tecem de forma muito estreita entre todas essas casas, que têm, obviamente, por um lado, uma dimensão de reforço das alianças no quadro da correlação de forças entre todas essas formações políticas, mas que coloca problemas muito específicos quando se interrompe a linhagem e quando se colocam problemas de sucessão e problemas de reivindicações patrimoniais. E isso esteve em curso, nomeadamente, quando se iniciou a Guerra de Sucessão de Espanha, a propósito da morte de Carlos II em 1700. Os conflitos terão início em 1702 em Itália, e é todo este contexto que conduz a 1700, 1702 e depois, portanto, a 1703, que nós devemos equacionar. E é por isso que eu entendi que, no fundo, os caminhos que conduzem ao Tratado de 1703 são 1640, 1654 e 1668. Ou seja, 1640, a restauração, a necessidade de a nova dinastia estabelecer alianças com as formações políticas inimigas da monarquia hispânica, entre as quais, obviamente, a Inglaterra. Neste caso, tratava-se de retomar a aliança anterior. E isto significa pensar os tratados que nós assinamos com a Inglaterra nesse período. A professora Ana Leal Faria já os referiu. Temos os tratados de 29 de janeiro de 1642, 10 de julho de 1654 e 23 de junho de 1661. Têm contextos precisos distintos, mas todos eles têm implicações de apoio financeiro e, sobretudo, militar para o esforço de guerra que a dinastia de Bragança estava a tratar. Os tratados celebrados entre Portugal e Inglaterra durante o período da Guerra da Restauração recuperaram, pois, a interação luso-inglesa, ao mesmo tempo que concederam importantes privilégios aos mercadores ingleses que negociassem nos territórios portugueses, dos quais destacamos a liberdade de comércio e a de culto, já incluídas no Tratado de 29 de janeiro de 1642, mas consagradas essencialmente pelo de 10 de julho de 1654. Isto é particularmente importante porque isto permite que os mercadores... Nós tínhamos mercadores ingleses antes de 1640, já nos territórios portugueses, mas eram católicos. Isto agora permite que mercadores ingleses protestantes venham instalar-se em Portugal ou nos seus domínios sem serem incomodados pela Inquisição. De um modo geral, as cláusulas destes tratados favoreciam a participação inglesa no comércio de produtos portugueses. E sobre estes, e nomeadamente sobre o Tratado de 1654, um historiador económico, Sandro Sideri, citando Charles Ralph Boxer, afirmou: porque já estamos, no fundo, num pré-1703, se quisermos assim pensar. O Tratado de 1654 constituiu, portanto, um marco histórico nas relações anglo-portuguesas, pois estabeleceu inequivocamente as relações de força que iriam durar por todo o século seguinte e que podem ser descritas como um autêntico dictate. Ou seja, as condições que são concedidas aos mercadores ingleses no contexto do comércio português estão já, no fundo, presentes em 1654. E é sobretudo a partir daqui que nós vemos os mercadores ingleses instalarem-se no Porto, no Funchal ou nas cidades e vilas principais do arquipélago dos Açores.
a partir do Porto, irão controlar o comércio do vinho para o Norte da Europa, o vinho do Douro, mas sobretudo o vinho do Porto, porque tem a ver com o nome da cidade a partir do qual se exporta. No caso da Madeira, o vinho da Madeira, que se torna verdadeiramente, graças aos mercadores ingleses, um produto atlântico de qualidade no século XVIII, e já agora permitam-me esta nota, que permite pagar a balança comercial da Madeira ao longo do século XVIII. No final do século XVIII, entre aquilo que a Madeira importa e aquilo que a Madeira exporta em termos de vinho, é a quantidade, ou seja, é de 4 para 1, ou seja, graças aos valores do vinho da Madeira. E nos Açores estabelecem-se, primeiro em Angra, depois no Faial, em Ponta Delgada, e será sobretudo a partir do Porto da Horta que irão estabelecer relações privilegiadas com a América do Norte e as Caraíbas. Em 1677, por exemplo, o adido comercial inglês em Portugal escrevia para Londres e já adiantava que o comércio dos vinhos por parte dos mercadores instalados no Porto era uma excelente alternativa para um comércio que então apresentava já algumas dificuldades, que era o do tabaco e do açúcar brasileiros. Estamos a entrar numa crise no Atlântico português. E em 1678 começaram as exportações regulares de vinhos do Douro através da feitoria inglesa do Porto. Portanto, verificamos que a presença inglesa data sobretudo depois de 1654 e que na década de 70 já está perfeitamente consolidada uma ligação comercial com a Inglaterra a partir deste comércio. Ora bem, o que é que nos conduz à Guerra da Sucessão de Espanha, que é, no fundo, o contexto no qual, que é o pano de fundo de 1703? 1648, ou seja, a Paz de Westfália, não encerrou todos os conflitos que se abriram durante a Guerra dos 30 anos. E o conflito entre a França e a monarquia hispânica continua até à Paz dos Pirineus em 1659. É precisamente a assinatura desta paz que vai fazer com que depois a monarquia hispânica possa cair em força sobre Portugal. Porque até então o grande embate era contra a França. A partir daí, é por isso que as grandes batalhas da Guerra da Restauração têm lugar depois de 1659. O contexto é simples. A paz é celebrada com o casamento entre Luís XIV e Maria Teresa, filha de Filipe IV de Espanha e de Elizabeth de França, portanto, irmã de Luís XIII, pai de Luís XIV. Os noivos eram, portanto, parentes, eram primos. E o filho de Luís XIV afirmou-se desde logo como candidato à sucessão dos Habsburgos Ibéricos. Aliás, numa análise, eu cito, traduzo numa citação de uma análise recente que diz: possível soberano de Espanha, sob o nome de Luís I, Monseigneur é, portanto, um peão essencial nas mãos da diplomacia francesa, uma legitimidade com a qual os inimigos e os aliados do reino devem contar e compor para redesenhar a Carta dos Estados Europeus. E esta questão é fundamental porque, no fundo, a sucessão da monarquia hispânica e as ambições francesas a partir da descendência de Luís XIV estão presentes desde a Paz dos Pirineus e vão atravessar todo este período até culminar com os tratados de repartição da monarquia hispânica antes de 1700. Por ocasião do seu casamento com Luís XIV, em 1660, Maria Teresa, aliás, a persona leal falou nisto, renunciou aos direitos que tinha sobre a coroa espanhola, houve toda uma questão diplomática. Bom, é isto, vou abreviar, é isto, no fundo, que conduz à Guerra da Devolução. Em 1668, temos dois tratados. Temos o tratado que celebra a paz entre Portugal e a monarquia hispânica, e é importante percebermos o que é que significou esta guerra, e como bem lembrou a persona Leal de Faria, certamente os custos de uma guerra travada durante longos anos contra um poderoso inimigo terá pesado na decisão inicial de Dom Pedro se aliar a Filipe V, reconhecer Filipe V aliando-se, portanto, a Luís XIV, seria não retomar uma guerra contra o vizinho. Mas, por outro lado, em 1668, nós temos um primeiro tratado de partição da monarquia hispânica.
temos aqui o casamento de Luís XIV com a filha do Filipe IV, e é este o quadro que nos interessa aqui retomar. A monarquia hispânica, perante o facto de poder não haver descendência, foi objeto de repartição por outras formações políticas, logo em 1668, e depois, sobretudo, quando se aproximava o fim da vida de Carlos II, que nasceu fraco e viveu sempre doente, os tratados de repartição de 1698, ou seja, 8 de setembro entre a França e a Inglaterra, e 11 de outubro de 1698 entre a França e a Holanda. E depois, a 3 de março de 1700, celebrado em Londres, e 25 de março de 1700, celebrado em Haia. Ou seja, basicamente o que nós verificamos é que, por um lado, a França, por outro lado, a Inglaterra, mas também o Império, o Sacro Império Romano-Germânico, nomeadamente com Leopoldo I, estão a observar e estão particularmente atentos ao que acontece com a sucessão, enfim, que não terá lugar, de Carlos II e o que pode acontecer aos territórios da monarquia hispânica. E é preciso não esquecer que Leopoldo I, desde muito cedo, aliás, desde os tratados de repartição de 1668, está claramente interessado nos territórios da monarquia hispânica. A cabeça da monarquia hispânica, Carlos II, era um homem doente. E o problema da sua sucessão, sempre presente, colocou-se de forma aguda nos últimos anos do seu reinado. A questão sucessória não era apenas matéria de Estado em Espanha, dizendo também respeito a várias casas reinantes da Europa. Com efeito, estava em discussão a sucessão de Filipe III e de Filipe IV, o que envolvia o imperador Leopoldo I, Luís XIV, Luís o Grand Dauphin, também conhecido como Monseigneur, e seus filhos, e o filho do eleitor da Baviera. Os candidatos mais fortes eram Luís, o Grand Dauphin, o filho de Luís, Filipe, duque de Anjou, e Carlos, arquiduque da Áustria. Na verdade, à sucessão de Carlos II, os possíveis sucessores estão aqui indicados. Ou seja, se nós pensarmos no que significa, em pleno, o conceito de sociedade de príncipes, e que todas estas casas se encontravam ligadas por laços de parentesco, podemos perceber, no fundo, através deste emaranhado, desta teia de laços, como tudo isto ilustra bem a realidade do parentesco existente na sociedade de príncipes. Mas, como disse, os candidatos mais fortes eram o Grande Delfim, o seu filho, Luís, o seu filho, Filipe, duque de Anjou, e o Carlos, o arquiduque da Áustria. As cortes francesa e austríaca procuraram obter o apoio quer da nobreza castelhana, quer de outras cortes. Na corte de Madrid, os partidos francês e alemão mobilizaram recursos e influências, contando com o apoio do embaixador de França e do imperador, respectivamente. Existia, assim, um partido filipista e um partido austracista. O candidato alternativo, se assim pudermos dizer, José Fernando da Baviera, faleceu, entretanto, em Bruxelas, em 1699, ainda antes de Carlos II. Em simultâneo, o eixo Londres-Versalhes procurou preparar o futuro e considerou várias alternativas, que se materializaram em tratados e na tentativa, por parte de Luís XIV, de conseguir que o seu filho Luís, por morte de Carlos II, fosse reconhecido como Duque de Milão ou da Toscânia, Rei de Nápoles ou mesmo Duque da Lorena, unindo-se assim a este território à monarquia francesa. Entre a assinatura dos Tratados de Ryswick, em 1697, e a promulgação do Testamento de Carlos II em 1700, foram acordados os tratados de repartição que já aqui referimos. As partilhas acabaram por ser recusadas por Carlos II, que escolheria como herdeiro universal Filipe, duque de Anjou, filho de Luís o Grand Dauphin e neto de Luís XIV. O terceiro e derradeiro testamento de Carlos II, consequência de inúmeras pressões diplomáticas, data de 2 de outubro de 1700 e ratificou o duque de Anjou como seu herdeiro universal, em prejuízo das casas de Áustria e de Savoia. De início, a Inglaterra e as Províncias Unidas reconheceram Filipe como Filipe V. Luís XIV, por cartas patentes de 1 de fevereiro de 1701, reconheceu-lhe o direito de suceder à coroa de França e, a 9 de março, assinou um tratado com o eleitor da Baviera.
Em resposta, a 7 de setembro foi estabelecida a Grande Aliança, que unia a Inglaterra, as Províncias Unidas e o Imperador, ao qual se juntaram o eleitor do Brandemburgo e mais príncipes alemães. O seu apoio ia para o arquiduque Carlos, filho do Imperador Leopoldo I, a quem reconheceram como Carlos III de Espanha. Vemos assim, em conclusão, que a Guerra da Sucessão de Espanha é um exemplo clássico das guerras do antigo regime enquanto sociedade de príncipes, ou seja, um universo de formações políticas que, no caso das monarquias, se apresentavam ligadas ligadas por laços de parentesco, situação que conduzia a tensões e disputas em matéria de sucessão na ausência de herdeiros de uma dada casa reinante. A complexidade do panorama político e da evolução da Guerra de Sucessão de Espanha é evidente quando consideramos que este conflito, nas suas múltiplas frentes e vertentes políticas e diplomáticas, envolveu mais de 2 dezenas de soberanos, muitos aparentados entre si. Foi uma guerra de religião, a última guerra de religião travada na Europa, foi uma guerra de disputa pela hegemonia e foi a última das guerras de Luís XIV. E é neste contexto, no fundo, que nós devemos situar então a questão portuguesa e a assinatura do Tratado de Mituíno. Num primeiro momento, Portugal aliou-se à França e à Espanha. Mas depois, sob pressão, renunciou a esta aliança. Em 1703, juntou-se ao bloco constituído por Inglaterra, Holanda, o Império, Saboia e uma parte dos Estados alemães. Aliás, é nesse contexto que, em 1704, o arquiduque Carlos de Áustria, candidato ao trono espanhol, visitou Portugal, tendo Dom Pedro II custeado as despesas do pretendente e tendo-o acompanhado numa visita à Beira. Importa esboçar, em breves palavras, antes de nos referirmos ao Tratado de Mituíno, qual o estado da economia portuguesa na viragem do século XVII para o século XVIII. Na medida em que este quadro é essencial para entendermos alguns dos argumentos historiográficos esgrimidos a propósito das consequências do tratado aqui em análise. Apesar do seu império, o Reino de Portugal era ainda, e se eluía até ao século XIX, uma sociedade rural e deficitária em cereais. Como resposta a uma crise do comércio luso-atlântico, o Conde Ericeira e o Marquês de Fronteira procuraram implementar um projeto de fomento proto-industrial, que se desenhava, aliás, desde os tempos da regência de Dom Pedro. Tratava-se de equipar o país com fábricas de têxteis e de sedas que rivalizassem com a produção estrangeira. No entanto, as resistências às manufaturas portuguesas, desde logo dos próprios consumidores, que se queixavam da qualidade dos produtos nacionais, dos intermediários, que lucravam muito com as vendas da produção artesanal, e dos senhores de terras e da Inquisição, que via uma manifestação do capital judeu nos investimentos industriais, por um lado. Mas, também como disse a professora Ana Leal Faria, a descoberta do ouro do Brasil na década de 1690, não sabemos exatamente a data certa, por outro lado, não permitiram que este surto de fomento industrial tivesse pleno sucesso. Em 1690, o Conde Ericeira suicidou-se, desiludido com o reduzido êxito da sua política industrial, e em 1700 Dom Pedro II não se opôs a um novo ataque da Inquisição às fábricas de latifícios, na sequência do qual foram presos 18 empresários. Não obstante, apesar destas vicissitudes, as tentativas de proto-industrialização, juntamente com o aumento populacional e o investimento no setor primário, pelo menos em certas regiões do reino, permitem afirmar que na viragem da centúria e nas vésperas da Guerra de Sucessão de Espanha, Portugal teria conseguido recuperar economicamente face à situação em que estava décadas antes. Este é, pois, o pano de fundo económico nacional sobre o qual se firmará o Tratado de Mituíno, assinado entre Portugal e a Inglaterra. Mas a sua conclusão não pode ser entendida sem perspectivarmos o ambiente político e diplomático que antecedeu a eclosão da Guerra de Sucessão de Espanha, como vimos. Com efeito, neste contexto, na verdade, desde o primeiro tratado de repartição dos territórios da monarquia hispânica, a eventual futura posição de Portugal era discutida em Lisboa e nas capitais europeias.
e a opção portuguesa resultou tanto de sucessivas avaliações e negociações pensadas a partir de Lisboa, nas quais participaram diversos atores históricos, como de pressões exógenas. E, no fundo, como diz esta citação que eu escolhi do nosso colega Fernando Dores Costa, a crise sucessória foi vista como uma oportunidade excepcional para subverter a relação de forças entre os reis de Lisboa e de Madrid. Não se previa, contudo, uma crise tão prolongada e tão difícil de concluir. Mas isso terá sido comum a todos os governos envolvidos. Uma aliança entre Portugal, Espanha e França era inaceitável para a Inglaterra e as Províncias Unidas, as potências marítimas. E assim, a supremacia naval dos aliados impôs-se. É preciso perceber que durante os primeiros anos da Guerra de Sucessão de Espanha, antes mesmo da eclosão da guerra, os embaixadores, nomeadamente o embaixador francês em Lisboa, tenta conseguir de Dom Pedro II ou a neutralidade ou o estabelecimento, a assinatura de um tratado que garanta que Portugal alinha com a França e Espanha, que reconhece Filipe V. Há toda uma questão que envolve as fronteiras na Península, as fronteiras na América do Sul, tanto por parte de Espanha como por parte de França. Condição, Dom Pedro II teria de fechar os portos portugueses às potências marítimas inimigas de França e de Espanha. Ora, obviamente, isto era inaceitável para a Inglaterra e para as Províncias Unidas, nomeadamente que os portos portugueses são estratégicos nas ligações entre o norte da Europa e o Mediterrâneo. E, portanto, como vimos, uma aliança entre Portugal, Espanha e França seria inaceitável para as potências marítimas. Era necessário assegurar o acesso aos portos portugueses. Assim, face à pressão diplomática e militar inglesa e holandesa, Dom Pedro II, pelo Tratado de 16 de maio de 1703, juntou-se ao bloco constituído por Inglaterra, Holanda, o Império, o Ducado da Saboia e parte dos Estados Alemães, como vimos, integrando a Grande Aliança no apoio ao arquiduque Carlos da Áustria. Importa assinalar que este tratado tinha 2 artigos secretos, nomeadamente um tratado defensivo entre Portugal e a Grã-Bretanha, e que neste tratado defensivo, o artigo 15 já mencionava a liberdade de comércio. Estamos a falar das relações entre Portugal e Inglaterra. Nomeadamente, diz-se: "The personal privileges and freedom of trade which the subjects of Great Britain and the states of the United Provinces at present enjoy in Portugal, the Portuguese shall, in their turn, enjoy in the dominions of Great Britain and the states of the United Provinces." Mas a Inglaterra não quis ficar por aqui e personagem central em todo o processo das negociações diplomáticas foi John Methuen. Aliás, como comentávamos, este é dos poucos tratados que tem o nome do embaixador, de um dos diplomatas que o negociou e firmou. Personagem central neste processo foi John Methuen, membro do Parlamento e embaixador extraordinário da Rainha Ana, que esteve em Lisboa com o seu filho Paul Methuen. John Methuen conhecia bem a corte e a cidade de Lisboa, pois aqui estivera como enviado da Inglaterra entre 1692 e 1697. Em Londres, convivera com Dom Luís da Cunha, com quem falava sobre as relações mercantis luso-inglesas, merecendo da parte do nosso diplomata uma posição de reserva e de desconfiança. Alguns anos depois, também outros agentes diplomáticos portugueses no estrangeiro viram com desconfiança a presença de John Methuen na corte portuguesa, onde tinha acesso fácil ou facilitado ao rei. Interrogavam-se os nossos diplomatas quanto às verdadeiras intenções de John Methuen e aos objetivos da coroa inglesa. Estas dúvidas seriam, porventura, partilhadas pelos diplomatas de outras formações políticas. E podemos ter uma síntese do ambiente em que se moviam os representantes diplomáticos das formações que integravam a Grande Aliança, nas palavras de uma colega nossa, Susana Nunes Miranda, quando escreveu: "Nos últimos meses, John Methuen negociou secretamente com Dom Pedro II, à revelia dos outros embaixadores, as condições da adesão de Portugal. A correspondência do conde Waldstein, veremos depois, para Viena, amplifica os protestos que representou junto da Corte de Lisboa durante a última fase das negociações,
bem como a forte desconfiança do imperador quanto à participação de Portugal na Grande Aliança. Foi, aliás, com o objetivo de vencer a desconfiança de Leopoldo I e reforçar a posição portuguesa no bloco aliado, que Dom Pedro II preparou o casamento do seu sucessor, o príncipe Dom João, com a filha do imperador, estreitando, uma vez mais, os laços de parentesco existentes, pois Dona Mariana da Áustria, a escolhida, era prima direita do noivo. Anos mais tarde, a respeito das relações entre Portugal e o Sacro Império e pensando no que acontecera em 1703, um autor afirmou, de forma elegante, que, a propósito destas mudanças de campo, das hesitações, que o nosso grande monarca Dom Pedro II lhe prestou com a ajuda e favor pelas forçosas razões de Estado e particulares do parentesco, tudo motivos para não faltar a tão real empresa. A 27 de dezembro de 1703 foi então firmado o tratado que veio a ser conhecido pelo nome do ministro inglês em Lisboa, John Methuen. Por Portugal, o representante foi o Marquês de Alegrete, Manuel Teles da Silva, e uma outra personagem importante também das negociações foi o representante do Império, o conde Karl von Falkenstein, que, aliás, trabalhou até 1713 em colaboração com o ministro John Methuen para conseguir levar Portugal para a coligação contra Luís XIV e Filipe V, mas que não teve intervenção no Tratado de Methuen. A assinatura do Tratado de Methuen confirmou a reorientação do reino para o Atlântico e teve implicações económicas relevantes para ambas as partes. Por um lado, a lei inglesa passou a ter um acesso privilegiado aos mercados portugueses. Por outro, o vinho português seria tributado em Inglaterra a uma taxa 1/3 inferior à que era aplicada aos franceses. De um modo geral, podemos afirmar, embora com risco de simplificação, que em Portugal o século XVIII decorreu sob a forte influência britânica e o predomínio de dois produtos, o ouro e o vinho. É certo que a centúria de 700, do ponto de vista político e económico, não se reduziu unicamente ao papel que os britânicos detiveram na vida do país e aos setores vinícola e aurífero, mas a relevância destes fatores na história setecentista portuguesa justifica os destaques. No século XVIII, o Brasil e a Inglaterra constituíram os principais mercados para o vinho português. Apesar dos problemas que colocam as estatísticas oficiais inglesas, relativamente ao comércio ultramarino, é inegável que as mesmas confirmam os elevados níveis de exportações britânicas para Espanha e para Portugal, no caso português, sobretudo antes do fomento industrial do período pombalino, e o nível de importações destes países abaixo do quantitativo das exportações. A presença dominante dos mercadores e dos navios ingleses nas principais praças portuguesas não passou despercebida aos observadores da época. Uma memória francesa sobre o comércio português, datada de 1737, expressa de forma clara, como podem ver, o predomínio mercantil inglês. Creio que podemos avançar sem qualquer hesitação, que só os ingleses fazem em Portugal mais comércio que todas as outras nações da Europa em conjunto. 1737. E sobre a importância do mercado inglês para os vinhos, nomeadamente para o vinho do Porto, e estamos a falar das consequências do Tratado de 1703, face às novas condições estabelecidas pela feitoria inglesa para os produtores do Cimadouro, em 1754, responderam. Considero esta resposta notável, extremamente elegante. O vinho do Porto deve ser como uma chama líquida no estômago, mas não deve arder como pólvora. Deve ter a doçura do açúcar brasileiro e o aroma das especiarias da Índia. Ou seja, os produtores sabiam bem qual era a importância de ter um produto de qualidade que pudesse confirmar a fácil entrada do produto num mercado extremamente concorrencial em Inglaterra. No seguimento dos debates entre os economistas clássicos, a historiografia debateu muito qual o real impacto do Tratado de 1703 para a economia portuguesa. Não irei fazer aqui todo esse périplo por toda essa discussão, irei chamar a atenção apenas para alguns nomes e referir algumas questões da historiografia, sobretudo da época. João Lúcio de Azevedo, na sua obra clássica de síntese Épocas de Portugal Económico, Esboços de História, de 1929, ao dividir a história económica de Portugal em períodos ou ciclos,
apresentou o período de 1640 a 1808 como sendo no signo de Mituíno, atendendo ao produto dominante, o vinho, e valorizando o facto de Portugal ter conseguido um mercado privilegiado para o setor vinícola. Francisco António Correia, economista e professor do Instituto Superior de Comércio de Lisboa, considerado o pai da política económica internacional no ensino superior em Portugal, na sua História Económica de Portugal, também de 1929 a 1930, seguiu na linha de João Lúcio de Azevedo. Já outros historiadores, por exemplo, alguns de matriz marxista e outros alinhados com uma perspectiva desenvolvimentista, portugueses ou estrangeiros, viram no tratado a raiz do subdesenvolvimento português e a origem da dependência, argumentando que a falta de protecionismo alfandegário e as cláusulas contidas no Tratado de 1703, tratado apenas com 3 artigos, teriam bloqueado o investimento na indústria e o crescimento económico. Ora, na esteira de um Jorge Borges de Macedo, as mais recentes análises historiográficas demonstraram não podemos dividir a história portuguesa, nomeadamente a história económica, num antes de Mituíno e num depois de Mituíno, explicando assim os problemas da industrialização portuguesa no século XVIII como uma consequência do Tratado de 1703. Conforme, aliás, notou Jorge Borges de Macedo, em análise destacada pelo nosso colega José Luís Cardoso, o Tratado de Mituíno vem consagrar uma situação de facto, isto é, a incapacidade de arranque sustentado da industrialização portuguesa nos finais do século XVII. Neste contexto, o Tratado de Mituíno teve uma dupla vertente. Beneficiou os vinhos portugueses num contexto comercial de grande concorrência internacional e, simultaneamente, potenciou a intervenção económica e mercantil britânica em Portugal, que se afirmou como hegemónica ao longo do século XVIII. Além do mais, não devemos esquecer que a indústria em Portugal não se limitava aos lanifícios e não desestruturou toda uma atividade manufatureira proto-industrial que existia nas pequenas cidades e vilas, permeáveis de resto ao contínuo rural e urbano. Já na época, o tratado mereceu muitas críticas, como foi aqui observado pelo Sr. Embaixador. Jonathan Swift, Daniel Defoe, estão entre aqueles que se pronunciaram acerca do Tratado de Mituíno. Mas também, em meados de 700, Charles King, na dedicatória que em 1752 redigiu para o 3º volume de uma coletânea intitulada The British Merchant, o livro originalmente tinha sido publicado em 1721, dirigida a Paul Mituíno, filho de John Mituíno, não hesitou em escrever: Your father, often ambassador extraordinary to the King of Portugal, procured for Great Britain that glorious treaty of commerce, by which she gains above $1 million a year. Em Portugal, e apesar de o Tratado de 1703 ter protegido os vinhos nacionais num contexto de forte competição, o mesmo não escapou a críticas. Um dos primeiros e mais agudos críticos do tratado foi, precisamente, Dom Luís da Cunha. Enviado extraordinário à Corte de Londres no final do século XVII, tinha nas suas instruções o prosseguimento da negociação do comércio bilateral dos vinhos e dos panos, tendo em conta que o Parlamento de Westminster aprovara a imposição de pesadas taxas alfandegárias sobre produtos de luxo que afetavam a entrada dos vinhos portugueses no mercado inglês. Em Londres manteve contactos com John Mituíno e, apesar da desconfiança, não interrompeu as ligações com ele, nem as conversas com ele, porque considerou, sobretudo depois de 1700, que ele era uma excelente fonte complementar de informações. Neste contexto, Dom Luís da Cunha ia informando a Corte de Lisboa quanto aos interesses da Inglaterra e alertou para o impacto negativo que um tratado poderia ter sobre as manufaturas portuguesas, quer estivesse implicado, ou estivesse como ponto de negociação, o levantamento da pragmática de 1677. Em 1702, escreveu ofícios e um memorial a Dom Pedro II a propósito das negociações e das propostas inglesas. Defendeu o alargamento e consolidação das fronteiras portuguesas no Reino e no Império e defendeu o papel de Portugal como alfândega da Europa. Ou seja, Portugal devia criar uma companhia de comércio importante e com essa companhia devia diversificar mercados e não devia ficar dependente de um único mercado. Afastado das negociações diretas do tratado, defensor, como disse, de uma companhia de comércio
que fosse a instituição responsável por colocar produtos portugueses nas praças norte-europeias, mostrou-se cético quanto às possíveis vantagens económicas do tratado. Considerou, cito, a muita saída dos vinhos era lucro de poucas pessoas principais, mas que a aumentação das fábricas era o remédio de inumeráveis povos. Em contrapartida, a relação com a Inglaterra, estratégica, não devia ser posta em causa, perante a evidente necessidade do apoio prestado pela força naval britânica. Um outro crítico do tratado foi Sebastião José de Carvalho e Melo. E tem aqui, nos seus escritos económicos, um breve excerto em que ele se refere ao infeliz tratado da introdução dos panos. Ou seja, o tratado considera o tratado infeliz que permite a introdução de panos. Mas, sobretudo, como nós veremos depois no ponto seguinte, para ele a causa verdadeira não era tanto o tratado em si, mas era depois o comportamento, a prática dos mercadores ingleses. O que é interessante, no fundo, é também, e termino aqui, para não abusar do vosso tempo, que todo este debate continuou, motivando opiniões favoráveis e opiniões contrárias. E o que eu gostaria de ressalvar é que a moderna ciência económica nasce, entre outros, com dois autores importantes, como foi aqui observado, que tomaram o exemplo do Tratado de 1713, o Tratado de Between, como ponto para a sua reflexão. E os dois com oposições antagónicas. Adam Smith, que foi um grande crítico dos monopólios, um grande crítico das companhias privilegiadas, defensor do livre comércio, explanou a sua posição no Inquérito sobre a Natureza e as Causas das Riquezas das Nações, publicado em 1776, e considerou que a economia da Grã-Bretanha teria tudo a ganhar se não tivesse optado por favorecer os circuitos mercantis com Portugal, pequeno e pobre. No seu entender, a Grã-Bretanha devia ter continuado a comerciar com França, cuja população era numerosa, mais rica, tinha uma economia diversificada. Os vinhos franceses eram melhores e mais baratos do que os portugueses. E ainda que a balança comercial fosse favorável à França, de modo algum isso significaria uma perda para a Inglaterra, pois, no geral, não só a qualidade dos bens importados de França era superior, mas, além do mais, podiam ser reexportados, coisa que não aconteceria com os produtos portugueses. Já David Ricardo, por seu lado, a partir do Tratado de Between, mas ao contrário de Adam Smith, que analisa em termos concretos o tratado, constrói um modelo hipotético, usando o exemplo de Portugal e de Inglaterra, para demonstrar a sua teoria das vantagens comparativas do comércio internacional. Opondo-se igualmente ao proteccionismo, considerava o comércio externo como um importante fator para a divisão do trabalho e a acumulação de capital. E, de acordo com a sua teoria, Portugal e Inglaterra tinham vantagens em especializar-se, um na produção de vinho e outro na produção de panos, respectivamente. O que ia contra a teoria e a análise das vantagens absolutas de Adam Smith. Considerações finais, em conclusão. O Tratado de 27 de dezembro de 1703, assinado entre os representantes de Portugal e da Inglaterra, constitui um tratado cujo significado e interesse ultrapassa em larguíssima escala a história das relações comerciais entre os dois países. Ou seja, se nós falamos de história de Portugal e se nós falamos de tratados que marcaram, que moldaram a história de Portugal, o caso deste tratado específico de 1703 é o caso de um tratado que tem uma dimensão e uma projeção internacionais, não apenas em termos da historiografia, mas também em termos da ciência económica. A complexa conjuntura política, diplomática e económica que conduziu à assinatura do Tratado de 1703 continua a merecer a atenção dos historiadores e o facto de, desde a época, o Tratado de Comércio ter sido objeto de análises divergentes e ter contribuído, como vimos, para o debate historiográfico e o desenvolvimento da ciência económica, mostra bem a relevância desse acordo comercial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta intervenção tão interessante e tão bem fundamentada. E eu pergunto se há quem queira formular
perguntas ou fazer comentários. Esse tratado ainda está em prática? Não. Não. Acabou quando? Há um primeiro tratado celebrado nos anos 80 entre a Inglaterra. Antes de mais, obrigado pela pergunta. Há um primeiro tratado celebrado entre Portugal e a França, perdão, entre a Inglaterra e a França, nos anos 80, 1786, se não estou em erro. Mas, sobretudo, há um tratado que veio transformar radicalmente as condições que já estavam alteradas das relações entre Portugal e a Inglaterra, que é o Tratado de 1810. Mas o Tratado de 1810 é um dos tratados também mais bem estudados da história de Portugal. É considerado por alguns historiadores um dos tratados mais ignominiosos para Portugal, ou seja, mais vergonhosos do ponto de vista das imposições a que ficámos submetidos. E isto tem a ver também, uma vez mais, com o contexto. Ou seja, as guerras napoleónicas, as invasões francesas, a corte do Rio de Janeiro, não é? A necessidade do apoio militar e financeiro que Portugal tem da Grã-Bretanha, da sua frota e dos seus exércitos, não é? E é bom não esquecer, isto deve ser dito, não é agradável, mas não é agradável de dizer e não é agradável de ouvir, mas a Grã-Bretanha comportou-se como uma força de ocupação colonial em Portugal até muito tarde, depois das invasões, não é? Aliás, fez o mesmo também em França. Mas, enfim. E, portanto, o Tratado de 1810 transformou completamente tudo isto. As condições já tinham sido alteradas na segunda metade do século XVIII, progressivamente, não é? Sebastião José Carvalho e Melo já tinha legislado no sentido de alterar a posição de força que os mercadores ingleses tinham no comércio português. Aliás, é aquilo que faz com que alguns autores considerem que houve uma espécie de nacionalização da economia portuguesa. Não se tratava de nacionalizar, mas tratava-se de tentar retirar à Inglaterra e aos seus mercadores essa preponderância, e daí o papel, a importância da criação de companhias privilegiadas, da proteção dada aos homens de negócio, tudo isso, não é? Mas, por outro lado, a queda do ouro do Brasil, a queda da produção do ouro do Brasil, depois, mais tarde, a Revolução Francesa e as suas sequências militares, tudo isso alterou de forma significativa o que eram as condições da primeira metade do século XVIII, entre as quais, tranquilamente, podemos dizer, figurou o Tratado de Mitton. Penso que há uma coisa que deve ser lembrada, é que o comércio externo de Portugal está quase tudo na mão de ingleses. Porquê? Por causa dos atos de navegação que foram assinados no século XVII, o primeiro tempo do Cromwell e os outros três de Carlos II, que não são mais que alterações do primeiro, e só a Marinha Inglesa é que podia transportar produtos de Inglaterra para outros países ou dos outros países para a Inglaterra, ou navios estrangeiros, mas com tripulação maioritariamente inglesa. E, portanto, todo o vinho do Porto, por exemplo, os comerciantes eram todos ingleses. Eram todos ingleses. Eles tinham o comércio na mão, com os 4 atos de navegação que são extremamente importantes. E outra coisa que gostava de dizer é que quando falamos em vinho do Porto, não falamos daquilo que bebemos hoje em dia. Não. Falamos sempre de vinho da mesa. Só quando depois se juntaram aguardentes, como é que se chama? Vinílicos. Que se juntaram para aumentar o teor alcoólico, é que passou a aparecer, muito mais tarde, o vinho do Porto. Isto era vinho de mesa. Era tudo com vinho de mesa. Agradeço a sua contribuição. Eu saltei à frente de várias informações. Os Navigation Acts nós podemos discutir, se me permitem, podemos discutir no âmbito da teoria económica e da história económica, se pensarmos na linha do Douglas C. North e da história económica institucional, a relação entre economia e instituições e o papel da legislação. E pode existir legislação restritiva
e pode existir legislação que potencia ou que protege a economia. Os Navigation Acts são um excelente exemplo, que vão e vigoram durante 200 anos, senão vou terminar em meados do século XIX. A referência que eu tinha aqui, que eu não acabei por não falar, foi precisamente ao Navigation Act de 1663, que interditou a entrada nas colónias americanas de mercadorias que não fossem inglesas, exceção feita aos vinhos da Madeira e dos Açores. O vinho da Madeira, como aliás, que quando começa a ser negociado, não presta para nada. Perdoem-me a expressão, seria uma zurrapa. Descobre-se, no entanto, que o vinho nas barricas, durante a viagem, não é? E por isso é que chamam também o vinho da viagem, vai adquirindo qualidades que não tinha antes. Mas são os ingleses também, de facto, como digo, e é inteiramente de acordo, são os ingleses que transformam este vinho num produto atlântico. Se estão recordados, peço desculpa das memórias cinéfilas, mas se estão recordados dos filmes de piratas em que aparecem os piratas a beber com aquelas garrafinhas em que metem um dedo, que são chamadas Stone Bottles, nós temos referências as fontes falam de vinho de São Jorge. São Jorge não produzia bem vinho, mas poderia ter sido, seria aguardente do Pico, eventualmente, ou seria vinho saído do Porto da Horta. Na década de 70, já em Barbados e na Jamaica. E no final dos anos, no final do século XVII, nos anos 80 e 90, em Nova Iorque e em Boston, já entram vinhos da Madeira e vinhos dos Açores, seria sobretudo aguardente, competindo com outros produtos. E são os ingleses que fazem essa ligação. Como, aliás, são os ingleses que fazem a ligação de Portugal, da Madeira e dos Açores com as Américas, mas também com o Mediterrâneo, e são os grandes intermediários comerciais, porque nós não temos essa dinâmica para abastecer o reino de trigo. E são eles que fazem a ligação de trigo entre, por exemplo, entre os Açores, Lisboa e o Mediterrâneo. Portanto, não é só a questão da frota, é obviamente também o papel que eles têm como transportadores. E no fundo, esta é uma questão fundamental que cruza, em parte, que eu gostava a sugerir a professora Ana Leal de Faria, à qual eu não irei responder, se me permite, porque seria um debate que poderia levar muito longe. O primeiro Navigation Act que conduz à Primeira Guerra Anglo-Holandesa. Existem 3 guerras anglo-holandesas no século XVII e uma quarta no final do século XVIII. A Primeira Guerra Anglo-Holandesa é exatamente provocada pela assinatura do primeiro Navigation Act. E porquê? Porque quem transportava produtos da Europa para a Inglaterra eram os holandeses, os navios holandeses, em barcos holandeses com marinheiros holandeses. E o que é que faz o primeiro Navigation Act? Lá está, legislação protecionista. Os produtos têm que ser transportados em navios ingleses, de armadores ingleses, e inclusivamente o que nós assistimos é a definição de cotas de que tem que haver X marinheiros ingleses, X escoceses, X galeses, X irlandeses. E é precisamente porque se bloqueia o acesso dos holandeses aos mercados ingleses que eles vão ter uma guerra. É uma guerra comercial. E depois, ao longo do século XVII, veremos depois, quer com os Navigation Acts, quer com todo um outro conjunto de produção legislativa, algo que é fundamental para a afirmação da Inglaterra, depois de 1707, Grã-Bretanha, como a grande potência hegemónica naval, que é uma clara separação entre marinha de guerra e marinha comercial. Até então havia algo híbrido. Mas a partir daí, progressivamente, ao longo do século XVII, vão-se afirmar claramente essas duas vertentes. E a Inglaterra vai investir de forma decisiva nesse aspecto. E se me permitem, desculpem, esta pode ser uma discussão para discutirmos em termos políticos, é que discute-se muito o problema do crescimento económico, do investimento público e da dívida pública. É uma questão que nos interessa a todos. E geralmente diz-se que a militarização, associando o investimento público à militarização, que no século XVIII o maior esforço de militarização teria sido feito por Frederico II.
Ora, entre a gloriosa Revolução de 1688-89 e 1815, ou seja, a Batalha de Waterloo, mas também o fim do Congresso de Viena, a formação política europeia que mais se militarizou foi a Grã-Bretanha, e aquela onde a dívida pública cresceu exponencialmente. Mas a uma percentagem quer dizer, que hoje tornaria qualquer país hoje inviável. Mas foi essa associação entre investimento, dívida pública e crescimento económico que conduziu a Grã-Bretanha a ser a formação hegemónica no início do século XIX. E passa também, obviamente, por uma militarização, que é uma militarização naval. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, professor. Não sei se haverá mais questões. Por cá, Se- eu tinha uma. Boa tarde. Nós estamos num período em que a globalização está em retrocesso. Há o decoupling, há o nearshoring, há uma formação de blocos. O senhor professor falou aí na perspectiva de Adam Smith, que teria preferido o livre comércio com a França. Eu pergunto se o Tratado de Meetveen não estará de forma simples integrado nesta perspectiva de luta geoestratégica entre casas reinantes, entre a inglesa e a francesa, numa perspectiva de Inglaterra não conceber a França como um parceiro comercial ou económico fiável, dada a postura de Luís XIV, e tendo em conta também o conceito de balança de poder, já no sistema de Westfália, e que orientou a política externa inglesa no sentido de preferir ter como princípio base evitar a formação de agrupamentos muito poderosos no continente. Se não teria sido esse um componente do Meetveen, mais do que apenas o benefício económico. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, estas perguntas podem levar a professora Ana Leal Faria a pensar, se calhar, em outros seminários. Quando eu falava da necessidade de pensarmos internamente, não apenas atendendo às condições, às características sociológicas e socioeconómicas, mas também ao processo político interno, isso leva-nos a ter que equacionar também em Inglaterra, 1707, depois do Act of Union, 1707, a Grã-Bretanha, o que é que acontece em termos dos partidos políticos? E acontece que o Império e a Europa, há um debate em Inglaterra muito interessante sobre qual é o caminho que a Inglaterra deve seguir. E isso significa saber se a Inglaterra deve investir em termos de crescimento económico interno ou se a Inglaterra deve apostar no comércio externo. E apostar no comércio externo significa também o Império. E as eleições do início do século XVIII, que põem os Whigs no poder, colocam no poder um partido que está orientado para o comércio externo e para o desenvolvimento imperial. Mas isto não é líquido, porque no Parlamento continuam a existir oposições. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que eu não colocaria de uma forma linear que há uma opção inglesa pelo tratado ou que há uma opção portuguesa pelo tratado. Naquele contexto, naquela correlação de forças e face à importância estratégica que Portugal tinha, e num contexto de forte competição entre produtos vinícolas, ou seja, Portugal competia com a Espanha, com a França e com a Itália, não é? E o produto português não era tão bom assim quanto outros. Nós estamos a falar, obviamente, de vinhos de mesa, e havia vinhos de mesa muito melhores noutros mercados. Aquilo que é preciso discutir é que se tratou, foi visto como alguns, como uma proteção do produto português. E aí aceitou-se essas condições. Tentou-se negociar paralelamente também que haveria a possibilidade de garantir proteção para o Império, ou seja, questões globais. E aí entra em cena a frota inglesa. Os ingleses, por outro lado, como estavam interessados em não ter um bloco
um bloco borbónico muito forte, porque aquilo que lhes pareceu é que no início do século XVIII estariam a assistir a um déjà vu relativamente ao final do século XVI e o medo de uma monarquia universal, ou seja, no final do século XVI, o medo de uma monarquia universal dos Habsburgos, com Filipe II e Filipe III, sobretudo depois da integração de Portugal na monarquia hispânica. No início do século XVIII, com a junção de França e Espanha num bloco borbónico que uniria também os dois impérios, aí é que entra a dimensão global. Mas claramente parece-me que, e isto, no fundo, tem sido objeto de análise de quem trabalha a história inglesa e quem procura relacioná-la com a história da Europa, no fundo. E é também aí interessante perceber que é quando os ingleses decidem verdadeiramente entrar na Europa, de uma outra maneira, não é? Ou seja, até então, ou seja, e o Marlborough é nesse aspecto fundamental, tem a ver exatamente com a questão e com as dinâmicas e as clivagens internas que acontecem, não é? São opções internas, penso eu, diria eu, não sendo um expert da política inglesa, são opções internas que naquele momento triunfam e que fazem também com que triunfe uma determinada opção por uma política, por um lado europeia, mas por outro lado também com implicações globais do lado inglês, que acaba por arrastar Portugal. Nós teríamos saído prejudicados, por um lado, as grandes fábricas, talvez, mas nós temos proto-industrialização em todo o território. O domestic system está implantado e esse não foi afetado. E isso também não impediu que houvesse tentativas de investimento e de fomento de manufatura durante o reinado de João V, que existiram. E, portanto, não é tudo assim tão linear e tão dicotómico. Obrigado. Obrigado. Eu queria, já vai adiantado, e queria agradecer imenso ao José Damião as explicações, a conferência de todas as explicações que nos tem dado. E lembrar que há mais para o ano, depois das férias, ainda vamos falar da presença britânica na economia portuguesa, com certeza, com o professor Jorge Pereira e os tratados de 1810 que o professor José Damião acabou de referir, e será a conferência essa conferência está prevista para o dia 30 de setembro, e ainda o professor José Miguel Sardica, da Universidade Católica, nos irá referir a questão do diplomata inglês. Portanto, a presença de Inglaterra nesta série de conferências que delineámos é bastante forte. Portanto, era só lembrar isso e agradecer novamente a vossa presença e foi bom. Eu acho que todos aprendemos alguma coisa com estas conferências e, portanto, vamos continuar depois das férias, das merecidas férias, que são sempre merecidas as férias. Muito obrigada.